Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos sobre a força e a identidade nordestina. Quem nos acompanha no Instagram ficou ligadinho que ao longo da semana a gente fez um post em comemoração ao dia 8 de outubro, que é destinado ao Dia do Nordestino. Então, hoje eu vim aqui para a gente comentar um pouco sobre a moda nordestina de forma mais detalhada. No post tem algumas fotos e na legenda explica brevemente sobre alguns detalhes dessa essência da nossa moda, mas hoje eu vim explicar de forma mais detalhada para a gente entender um pouquinho melhor. Todas essas tendências, tecidos, cores e tudo que envolve a moda nordestina, ela existe há muito tempo atrás. E vocês sabiam que toda a moda brasileira, até o que não parece ser do Nordeste, veio através dele? Pois é, tudo relacionado à moda tem um pouco da origem nordestina, porque ela foi a primeira moda que apareceu e foi difundindo todas as outras. Porque ela é muito ampla, então tem tendências que a gente acha que só abrange um grupo, mas na verdade as tendências nordestinas elas têm vários setores. Por exemplo, tem a parte artesanal, onde a gente tem os tecidos feitos à mão, a gente também tem o algodão cru, a renda, o bordado, o crochê, que é muito forte. O crochê ele abrange diversas áreas, não só a moda. Ele é um empreendedorismo muito forte aqui no Nordeste. E um ponto legal é que outros países eles têm renda, têm crochê, têm bordados em algodão cru, têm pedarias. Tudo isso a gente acha que surgiu lá, mas na verdade esses tecidos que eles usam naquela região como se fossem deles, na verdade é aqui do Nordeste. Quem assistiu o nosso programa com a Gisele, que é um bate-papo muito interessante, e para quem não assistiu, está disponível para assistir também, conheceu um pouco da nossa moda nordestina, então ela tem esse conhecimento da nossa moda, mas ela morou muito tempo fora também. Ela aborda essa diferença entre a nossa moda daqui e a moda que ela conheceu lá. E mesmo estando em outro país, ela mostrou que viu muita moda nordestina, então ela disse que ficou muito impactada porque rendas, crochê e outros tecidos que ela conhecia aqui, ela viu lá, e lá eles falavam e usavam como se fosse deles, mas na verdade não era. Então um ponto bem interessante sobre isso é a gente conhecer de onde veio a nossa moda e a nossa cultura para a gente saber reconhecer ela em outros lugares. Então em festival em Cannes tinha muitos bordados e muitas peças que características daqui do nosso Nordeste. E como eu falei, é uma moda muito ampla, então não vai abranger apenas um grupo ou uma área específica da moda, porque, por exemplo, assim como a gente tem muitos tons terrosos, muitos tons aí variados do marrom e do laranja, a gente também tem cores muito vibrantes, a gente também tem decotes diferentes, a gente tem avanhados diferentes. Então é muito interessante também a gente conhecer esses outros setores para saber qual parte a gente se identifica mais. Tem também os tecidos, assim como as pessoas usam muito couro, muita lã, muito crochê, a gente também tem tecidos muito florais, tecidos com muito movimento, porque os tecidos fabricados aqui no Nordeste, eles são tecidos muito naturais, então não tem muito pigmento, não tem muita coisa industrial. De todos os tecidos aqui do Nordeste são os mais manuais, são coisas mesmo passadas da mãe para a filha, a mãe é bordadeira e ensina a filha a bordar também, e assim sucessivamente. Então são tecidos muito naturais, muito manuais. Então é muito interessante que a gente conheça isso também. Outro ponto importante é aquele famoso estilo que todo mundo conhece e que muita gente se identifica, que é a famosa parte nordestina, que é aquele estilo que usa cores muito vibrantes, decote nas costas, babados, aqueles vestidos que estão super em alta, que tem estampas florais, tem babados, tem muita camada, a gente vê eles muito no rosa, no azul, também as estampas florais, elas são muito características desse povo e dessa região. Tudo isso é um estilo muito característico aqui do Nordeste. E um ponto importante para esse estilo é que ele é muito
muito fácil, muito difundido. Então dá para facilmente você adaptar para outros setores e outras regiões. Assim como a gente tem a parte do Nordeste, a gente também tem a parte de São Paulo e de outras regiões. Então é um estilo que ele muda muito de acordo com a sua região. Mas o interessante é que as peças são muito características, são muito fáceis e elas expandem a moda ao nosso redor. Então, tem muita coisa, muitas tendências que a gente vê as pessoas usando e acha que não veio aqui do Nordeste, mas na verdade veio. Por exemplo, o marrom, que é a cor tendência do ano e que está todo mundo usando. Ele veio aqui do Nordeste, foi uma tendência que começou aqui e foi se popularizando pelo restante do Brasil e até em outros países. Então, todos esses tecidos que a gente vê aí, que são super famosinhos e que todo mundo usa, vieram daqui. Então, é uma arte muito artesanal, muito característica. Outro ponto importante, como modas que vieram da Europa, por exemplo, que a gente usa muito aqui no Nordeste, são as pedras. Então, as pedrarias, os tecidos artesanais, principalmente as joias artesanais, os acessórios. Então, a gente usa muita pedra, muita miçanga como acessório. E tudo isso foram modas que vieram de fora, mas que ficaram mais populares no Nordeste. Então, além de expandir modas aqui do Nordeste para outras regiões, ele também é responsável por popularizar modas antigas. A gente tem um post no nosso Instagram que fala sobre a princesa Leopoldina, que foi a primeira imperatriz aqui do Brasil, e como ela espalhou a moda dela aqui no Brasil. E parte daquilo que ela popularizou ficou aqui no Nordeste. Então, muita cultura do Brasil, ela fica mais viva aqui no Nordeste do que em outros estados. Então, por exemplo, lá no post tem roupas de cintura marcada, alfaiataria, tem também a questão dos acessórios em pérolas, em bordados. Tudo isso fica mais popular aqui no Nordeste, porque é uma coisa já nossa, tem muito isso do manual, porque naquela época não existiam super indústrias para fabricar as roupas, era tudo muito manual. E isso é uma coisa característica do Nordeste, por isso que ficou muito mais popular aqui. Então é muito interessante que vocês acompanhem os nossos posts lá no Instagram, porque eles mostram muitas coisas que a gente não consegue falar no dia a dia e nem aqui no programa, né? São coisas mais detalhadas, mais rápidas também, apesar de serem muito detalhadas, são mais rápidas também, porque ajudam na facilidade da compreensão. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a moda nordestina e sobre como a nossa moda ela tá espalhada aí pelo mundo, é muito interessante que vocês assistam um bate-papo com a Gisele. Tem muita moda nele, muita cultura e muita coisa do que eu tô falando aqui a gente abordou lá, só que com uma outra visão, uma outra pessoa falando. Então é muito interessante que vocês conheçam. Mas recapitulando só para abranger no geral, a gente tem muitas cores vibrantes, assim como temos também muitos tons terrosos, muitos tons neutros, então vai agradar aí todo o gosto, desde quem gosta de roupa muito colorida para quem gosta de ficar mais no básico. Então a gente tem muita renda, muita estampa floral, desde as estampas Max, né, que são aquelas flores bem grandes, as mais minimalistas, então tem flores mais delicadas também para quem não gosta. A gente também tem a parte mais artesanal, onde tem o crochê, os bordados, tem muita pedra também. Tem também a questão das sandálias de couro, chapéu de couro, tudo isso é bem artesanal também e bem característico do nosso estado e do nosso Nordeste no geral. E também tem muito tecido diferente, então a gente vai ter muita textura para quem gosta de muito tecido com textura. Aqui no Nordeste a gente encontra bastante. Tem os paetês e paetê bordado à mão, tá? Não é de fábrica, tem paetê, tem tecido com pedra. Então, quem gosta de tecido com muita textura, muita leveza também e com caimentos diferentes, aqui no Nordeste a gente encontra muito desses tecidos. A gente tem também uma entrevista aqui com uma estilista lá de Parnaíba, onde ela fala um pouco sobre a moda de lá, então é muito interessante que vocês acompanhem também. Essa entrevista é mais antiga, foi a nossa primeira entrevista aqui no programa, mas ela é muito legal. Lá no Instagram eu vou disponibilizar todas essas entrevistas, porque ajuda vocês a conhecerem melhor um pouquinho de cada área. E nosso programa foi basicamente esse. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a moda nordestina. Eu falei aqui de uma forma mais rápida, mas se vocês quiserem eu posso dividir por setores, porque ela é muito ampla, então em um programa específico eu posso falar só das cores, em outro só das estampas e dos tecidos em específico também, porque como eu falei, a gente tem muita textura.
E nosso programa foi esse, espero muito que tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.